boa noite. Autoestima tem a ver com atitudes e não com palavras. Seja bem-vindo à segunda live do desafio sobre autoestima que eu estou realizando nessa semana. Olá, boa noite. Muito obrigada pela presença. Vamos aguardar mais um pouquinho para o Instagram entregar a live para mais pessoas. Já peço também que vocês façam a gentileza de enviarem a live para os seus amigos, para que todos possam participar conosco. Ontem nós fizemos a primeira live da série sobre autoestima. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Ontem, então, eu fiz a primeira live sobre autoestima e eu defini, né, o que é e o que não é autoestima. Então, eu deixo o convite para se você, caso não pôde assistir ao vivo, a live ficou gravada no meu feed, e você pode ir lá conferir, tá bem? Toda a reflexão que foi realizada a respeito desse tema. Um dos temas, né, um dos pontos que foi abordado foram os 4 pilares da autoestima. Então, eu vou retomar agora no início dessa live com você esses 4 pilares e a gente vai então, logo em seguida, começar a trazer outros elementos para tornar esse aprendizado um pouco mais prático para você, tá certo? Então, os 4 pilares da autoestima, né, começam pelo autoconhecimento. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento, né, que deve contemplar toda a nossa integralidade como ser humano, né, um ser biopsíquico, social e espiritual, tá certo? Então, o nosso autoconhecimento ele deve abarcar toda a nossa integralidade. Lembrando que o homem é um ser livre e consciente que caminha para o amor. Então, toda a nossa existência, ela se realiza na capacidade de amar. Olá, seja bem-vindo. Então, o segundo pilar, né, da autoestima é a aceitação de si mesmo, né? Aceitação das nossas capacidades e das nossas limitações. E aí, né, deixo o convite para você, caso você não tenha se aprofundado no tema, dos temperamentos, que nos ajuda neste processo de autoconhecimento e aceitação de nós mesmos, né? Justamente nos ajudando a compreender as nossas potências, né, as nossas limitações, os pontos que nós precisamos melhorar, né, e os pontos que a gente precisa, né, aproveitar, né, do nosso temperamento. E esse conhecimento ele não pode se encerrar aí. Então, o terceiro pilar é a superação, né? Então, guardando as proporções das nossas reais possibilidades, né? Então, através do autoconhecimento, da aceitação, né, nós sabemos como podemos nos superar, né? Porque nós somos chamados ao aperfeiçoamento, tá certo? Então, o quarto e o último pilar da autoestima, que foi trazido ontem na primeira live, é a capacidade de amar e servir. Então, a concretização do nosso ser se dá através da disposição para amar. É aí que a autoestima se realiza, tá certo? Então, veja só, esses 4 pilares eles são essenciais e nós precisamos deste conhecimento, né, deste saber, né, que para ter uma boa autoestima, para ter uma presença real, né,
de nós mesmos diante da nossa realidade, nós temos que ter esses 4 pilares em constante desenvolvimento, certo? Então, autoconhecimento, aceitação de si mesmo, superação e a capacidade de amar e servir. E aí, então, como colocar isso em prática, né? Então, muitas pessoas chegam no meu consultório trazendo essa demanda da autoestima, né? E elas trazem assim, eu tenho uma baixa autoestima, porque eu não me sinto em condições, eu não me sinto bem, eu não me sinto bem diante das pessoas, eu me sinto incapaz, eu me sinto insuficiente, eu não sei impor limites, eu sou boazinha demais, né? As pessoas acabam usando da minha bondade, se aproveitando, né? Eu não consigo dar conta de todas as minhas tarefas, que acabam se acumulando, e isso me deixa mais estressada, cansada, ansiosa, né? Então, geralmente são essas as demandas e as queixas, né, das pessoas que geralmente se definem como a baixa autoestima, né? E geralmente elas não se responsabilizam pelas próprias decisões, elas estão sempre terceirizando, né, a decisão e a realização da própria vida, né? A consequência disso, né, é a incapacidade de amar e ser amado. Então, é muito comum pessoas que relatam uma baixa autoestima não conseguirem se relacionar, né, e dizer, né, geralmente, que são muito ciumentos e que não conseguem confiar nas pessoas. Por quê? Porque ela não consegue fazer esse movimento do amor, que não é um amor romântico, sentimentalista, certo? É um amor que se concretiza no serviço, né? E a autoestima, ela entra nesse sentido. Por quê? Porque nós só teremos uma boa autoestima, né, como foi dito ontem na primeira live, quando a gente se sente valorizado e confiante, né, diante dos nossos atos e julgamentos. Então, para que eu me sinta valorizada e confiante diante dos meus atos e julgamentos, eu tenho que ter aqueles 4 pilares que eu falei para você, né, logo no início dessa live. Então, por isso que a proposta do autocuidado, ela é tão importante, né? Porque nós precisamos compreender a responsabilidade em relação ao nosso próprio desenvolvimento pessoal, né? Ontem na live, inclusive, eu comentei a respeito da crise da cultura da qual nós estamos passando e vivendo, né? Que é a cultura pós-modernista, né? Pós-moderna, que traz como ênfase o autoconhecimento a partir das emoções, né? Então, coloca como um filtro da realidade as minhas reações emocionais, né? Isso, né, como foi dito na live de ontem, é um grande problema. Por quê? Porque o nosso filtro deve ser o nosso intelecto. Nós devemos ser capazes de interpretar o que está acontecendo ao nosso redor. Tá bem? Então, por onde começar? Nossa, quanto problema. Tá, eu me identifiquei, Ju, me identifiquei com essa situação, e aí, o que eu faço para sair disso? Vou tomar um pouquinho de água. Você vai começar compreendendo, né? Como eu disse logo no começo, vou repetir a frase. O homem é um ser livre e consciente que caminha para o amor. Então, nós somos providos de liberdade. Liberdade não é como se fala, né, tão amplamente. Liberdade não é fazer o que se quer, do jeito que quer, na hora que quiser, né? Não, liberdade é a possibilidade de escolher o bem em cada circunstância. Então, nós somos providos de liberdade. Então, não importa a circunstância, nós podemos escolher o bem. E aí vem a proposta do autocuidado,
né? E aí vem esse chamado para você, né? Essa possibilidade de, nas suas circunstâncias, escolher atitudes de autocuidado. Por quê? A autoestima, ela se faz, como eu disse também no começo, através de atitudes concretas, né? Muito mais do que palavras bonitas. Então não basta você ir lá na frente do espelho e falar, como eu sou linda, como eu sou poderosa, como eu sou maravilhosa, se a sua atitude não condiz, não é coerente com isso. Né? E é através dos pequenos gestos do nosso dia a dia, né? Então essa é a proposta da live de hoje, a gente vai discorrer mais sobre isso, mas é através dos pequenos gestos, das nossas reais decisões conscientes e responsáveis em cada circunstância, que nós construímos uma boa autoestima, né? Que nós nos tornamos a nossa autopercepção como pessoa, né? Se valorizando e tendo confiança, né? No seu modo de agir e no seu modo de julgar as suas circunstâncias, tá bem? Então, por exemplo, né? Vamos trazer para a prática. Então, vamos pensar que você está aí morrendo de preguiça e você tem muita coisa para fazer. Você tem uma prova, você tem um trabalho para entregar, é muito importante, mas eu não queria fazer isso, já estou até tendo crise de ansiedade porque eu queria fugir dessa situação, é algo muito ruim, muito chato, vai demandar muito trabalho, eu não queria fazer, né? Veja, se você se deixa levar pela sensação de preguiça, você não vai fazer. Né? E esse trabalho vai se acumulando e fazendo com que todos esses problemas se tornem cada vez mais concretos, né? Esse sentimento, inclusive, de que eu não sou bom o suficiente, até mesmo a síndrome do impostor, vão descobrir que eu não me dedico quanto eu deveria, né? Ao contrário, se caso apesar dessa preguiça, você levantar da cama, né, e se dispor a cumprir com o seu dever, qual vai ser o seu sentimento ao final dessa tarefa? Vai ser um sentimento de satisfação, não é mesmo? Né? E não é só um sentimento, é uma constatação de uma satisfação diante de um dever cumprido. Então, a autoestima, ela se constrói através dessa consciência, né, de que eu não posso me deixar levar pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, pelos meus desejos, né? Mas, ao contrário, eu preciso me deixar guiar pelo meu intelecto, né, que me indica o caminho para escolher o bem, né? Através de atitudes de autocuidado, né? Através de responsabilidade, de ser responsável por mim mesma e pelas minhas circunstâncias. Então, quanto mais as suas atitudes levarem você ao cumprimento dos seus deveres, para a dedicação, mais você terá confiança, mais você conhecerá as suas habilidades e capacidades e se colocará a serviço, né, por um amor determinado. Né? Não por um amor romântico, como eu disse anteriormente, que busca o reconhecimento. Então, você não vai agir esperando um reconhecimento. Não, você vai agir porque aquilo é o que você deve fazer. Compreende? Então, a sua recompensa, né, é a satisfação do dever cumprido. E conforme você vai se tornando mais responsável, né? Então, eu gostaria de pintar um quadro. Eu me sinto mal porque fulano consegue pintar um quadro tão bonito e eu não consigo. Ok, o que você precisa fazer então para fazer o melhor quadro possível? Você precisa treinar, você precisa se dedicar, né? Então, isso também é resultado da nossa cultura atual, né? Um pensamento de que as coisas precisam acontecer muito imediatamente e muito facilmente. As pessoas perderam, né, a noção mesmo de que muitas coisas levam tempo. O próprio Dr. Ítalo Marcilli, ele sugere para os seus
pacientes, para os seus alunos, né? Ele diz o seguinte: escolha apenas uma atividade, né? Apenas pelo menos um hábito que você quer desenvolver e se dedique a ele por pelo menos 3 anos. 3 anos. Então, é necessário um tempo, uma dedicação, né, para que aquela habilidade realmente possa se desenvolver, né? Eu me recordei agora também de um exemplo. Quando eu me formei, né, na faculdade, eu tinha já uma tia que era psicóloga já há muitos anos, e eu fui conversar com ela, e ela falou assim: olha, Ju, vou ser muito sincera para você, né? São pelo menos 10 anos até que você realmente possa se constituir como uma profissional qualificada. Aquilo me assustou naquele momento, né? Nossa, 10 anos, como assim? Eu não posso esperar uma década inteira, eu preciso ser a melhor profissional agora, né? E realmente ela tinha toda a razão. Então agora, depois de ter percorrido, né, esses 10 anos, um pouco mais que isso, né, hoje eu consigo compreender aquele conselho que ela me disse: tenha paciência, faça o seu melhor dentro do que é possível, em cada circunstância, se dedique, estude, né? Mas tenha paciência, né? Que esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento, ele não acontece do dia para a noite. Ele leva tempo, né? Então, pode parecer estranho, né, o que eu vou dizer, mas quanto mais você esquecer da sua individualidade, quanto mais você parar de ficar pensando: ai, porque eu tenho uma baixa autoestima, ai, porque eu não sou bom o suficiente, né? Então, sair desse mundo de pensamentos, né, e ir cumprir, concretizar, colocar em prática as suas ideias, né, dentro daquilo que realmente é possível, né, através de pequenos gestos, de pequenas atitudes, de pequenos passos na direção da sua superação. Então, o que está te incomodando? Né? O que está te deixando inseguro? Consigo mesma, em relação ao seu trabalho, em relação aos seus relacionamentos, né? Então, primeira coisa que precisa ser feita, né, é essa autoanálise, né, de parar e refletir realmente. Se a gente não para e reflete, medita sobre as nossas ações, sobre as nossas dificuldades, dificilmente a gente vai conseguir corrigi-las. Tá bem? Então, é preciso esse momento de meditação, né, de reflexão, para que realmente... Oi, Dani, que alegria a sua presença aqui. Então, veja, nós precisamos, né, colocar em prática aqueles 4 pilares que eu falei no começo, né? Então, autoconhecimento, a aceitação de si mesmo, a superação, o compromisso com a superação, certo? E a disposição para amar e servir. Então, colocar em prática, então sair do mundo dos pensamentos. Então, muitas pessoas que me procuram com essa queixa de baixa autoestima são pessoas que têm muitas ideias, né? Mas nenhuma dessas ideias se concretizam, porque elas... Ah, mas eu tenho medo, porque eu tenho receio, porque eu não sou boa o suficiente, né? Ou eu não tenho autoestima suficiente para isso. Veja, no processo de aperfeiçoamento, nós vamos começar imperfeitamente mesmo. É preciso começar, é preciso dar o primeiro passo, o menor possível. O menor possível diante da sua realidade, da sua circunstância, né? Então, para poder começar de fato, você precisa se questionar: como seriam as minhas atitudes se a minha autoestima fosse alta? Né? E aí eu vou te trazer um exemplo, né, inclusive de uma paciente muito querida, e tenho trabalhado com ela essa questão da autoestima, né, entre outras, né, isso não é um foco somente a terapia, a gente não
não foca numa única, né? A gente vai trabalhando de diversas formas para consolidar de fato aquilo que está com lacunas, né? E ela disse assim para mim: ai, Ju, eu tenho muita dificuldade na faculdade, eu não me sinto bem ali, são pessoas muito diferentes, de valores diferentes, eu não consigo ser eu mesma, né? E um dia ela me surpreendeu, chegou na sessão e falou assim: ai, sabe o que eu fiz essa semana? Eu escolhi a roupa que eu mais gosto. Tinha um coletinho lá em casa. Nossa, eu adoro aquele colete, então eu resolvi ir com aquela roupa na faculdade naquele dia. Então eu vesti o meu colete e aí eu coloquei um salto alto, né, um salto um pouco mais alto e a minha atitude, a minha postura, né, como se eu fosse até uma atriz. Ela falou, eu me senti assim, meio que atuando, mas foi uma sensação muito, muito diferente e muito satisfatória. E, coincidentemente, naquele dia, muitas colegas da turma vieram conversar com ela, né? Inclusive, o professor interagiu mais com ela em sala de aula, ou seja, a atitude dela diante daquela circunstância mudou. Como a atitude dela mudou, o simples fato dela ter escolhido uma roupa que ela realmente gostava, né? Ela se arriscou, né? E os colegas falavam assim: ai, nossa, você é muito estilosa, eu adoro o seu estilo, você. E ela se surpreendeu com a reação dos colegas e dos professores daquele dia, né? E veja só, um pequeno gesto, uma pequena atitude que mudou tudo. Ela queria se esconder, ela tinha receio, achando que ela não era adequada para aquele ambiente e não era nada daquilo. Compreende que é um mundo de ideias, né, que impedem que a ação realmente se concretize e aconteça, né? Então, não ter receio de dar esse primeiro passo, né? Escolher aquilo que realmente é possível, você sabe que você tem uma certa segurança. Então, essa minha cliente, por exemplo, escolheu lá a roupa que ela mais gostava, né? E então ela se surpreendeu. Então, dar esse pequeno passo, né? E ter a consciência de que nós somos seres livres, né? Isso significa o quê? Que nós temos a possibilidade de escolher o bem em cada circunstância. Então, como eu falo lá no meu e-book do autocuidado, se você ainda não baixou gratuitamente, vai lá depois no link da minha bio, baixar o e-book do autocuidado. Eu trago essa proposta de você escolher, né, atitudes de autocuidado em detrimento de atitudes de estresse, né, em cada circunstância da sua vida, do seu dia. Tá bem? Então, o mais importante, essa transformação só depende de você. Então, não fique conversando, falando, pedindo opinião para as pessoas, né? Você vai se frustrar. E, geralmente, as pessoas com baixa autoestima, elas têm dificuldade de assumir a responsabilidade pelas próprias decisões, né? Então, não é para ficar pedindo opinião de ninguém, né? Vai lá e se arrisque, né? A superação, ela passa por esse enfrentamento mesmo, né? Por esse vou tentar por aqui. Pode ser que não dê certo. Tá bom, vou tentar por outro lugar, vou tentar de uma outra forma, né? A cada dia, né? Isso é muito importante. A cada dia nós temos uma nova oportunidade, né? Um novo dia que se começa para que a gente possa tentar de novo, né? Tentar de uma forma melhor, agir de uma forma melhor, né? Existir de uma forma melhor, né? E exercer de fato a nossa pessoalidade de uma forma melhor, na circunstância em que nós estamos inseridos, tá certo? Então, não deu certo hoje, né? Faça uma boa reflexão a respeito do que houve, né? O que aconteceu, né? Então, não fugir da reflexão, né? A reflexão ela é muito importante. Refletir para que no dia seguinte você possa aprimorar, aperfeiçoar. Então, os meus primeiros atendimentos não foram perfeitos, né?
mas eu fui aperfeiçoando a minha técnica, fui com um reto compromisso de aperfeiçoar a minha técnica, para que eu realmente pudesse ajudar as pessoas que me procuram. Então, se eu tivesse parado, desistido dos primeiros atendimentos que não deram certo, né, eu não estaria onde eu estou hoje, ajudando tantas pessoas, né, que me procuram no meu consultório, né? Então, nada de ficar pedindo opinião para as pessoas, não ter receio de sair da sua zona de conforto, né? Se desafiar, ainda daquilo que é seguro para você, mas se desafiar sim, tá bom? Respeitar as suas limitações, então isso vem lá do autoconhecimento, da aceitação, lembra que é um dos pilares da autoestima, mas ao mesmo tempo não se acomodar, tá certo? Então não é para se acomodar, eu entendi que eu sou limitado nisso, tá, mas isso está realmente dentro das suas possibilidades de ação? Então vamos aprimorar, vamos desenvolver qual habilidade que você precisa desenvolver, né? E se comprometer com isso. Então, dar pequenos passos na direção da superação, né? Tá bem? E se comprometer sempre com a verdade, né? Isso é muito importante. Pessoas com baixa autoestima, geralmente têm a estratégia da mentira, das pequenas mentiras, né? E isso vai minando a sua autoconfiança, né? E vai minando a sua confiança em relação às outras pessoas. Afinal, se você é capaz de mentir, as outras pessoas também são. E aí você não vai conseguir confiar, né? Você não vai conseguir fazer esse movimento amoroso, nem para si mesmo e nem para os outros. Então, o compromisso com a verdade, né? E parar de murmurar, isso é essencial. Isso é essencial para hoje, tá bem? Talvez seja esse o primeiro passo que você precisa dar. Parar de reclamar, parar de murmurar, né? E se comprometer com essa transformação. E ser coerente com seus valores e princípios, né? Então, muitas pessoas, né, como eu falei da minha cliente, ela não se sentia à vontade no contexto universitário, porque ela achava que ali não era o lugar dela, que as pessoas não iam compreender, né? Que ela era conservadora, que ela tinha outra maneira de enxergar a realidade, né? Mas ela se surpreendeu com a reação das pessoas, né? Quando ela se dispôs a ser ela mesma, tá bem? Bom, gente, por hoje, né? Deixa eu ver o horário. Até passei, né? Do tempo que eu queria, mas eu agradeço imensamente a sua presença e faço o convite para a última live de amanhã, tá bem? Para que a gente possa fechar com chave de ouro o nosso desafio da autoestima. Então, muito obrigada pela presença mais uma vez. Vou deixar a live salva ali no meu feed. Você pode compartilhar com outras pessoas que não puderam estar presentes. E eu aguardo também o seu comentário, tá certo? Para eu saber como é que essa live foi, se você gostou, se fez sentido para você, tá bem? Então, um grande beijo. Oi, querida Estela, um grande beijo, muita saudade de você também, viu? Muito obrigada pela sua presença, viu? Por estar prestigiando. Um beijo, gente. Boa noite.